quando eu olhava assim como pessoa, né, a realidade das pessoas que sofrem, a gente que já trabalhava com a evangelização, e a gente via situações difíceis, e principalmente agora diante da pandemia, quando você vai visitar uma casa e aquela família é vítima da violência doméstica, quando você visita uma criança, ela é vítima de estupro, de abuso, quando você vê que falta para aquela criança o alimento, você vê que falta o carinho, você vê que falta o ouvir, é difícil. Então você se coloca e você começa a refletir, poxa vida, parece que todo esse sofrimento ele não tem fim. E eu me lembro de muitas vezes eu pensar quando eu lidava com essas situações, falar, poxa vida, podia aparecer uma pessoa capacitada que viesse ajudar, às vezes um profissional, às vezes uma pessoa que entenda, alguém que mude essa realidade. Então quando nós começamos a desenvolver o projeto, nós fomos fazendo aquele trabalho de formiguinha. Nós começamos a falar com as famílias, entre amigos, né, entre a família, e pedir ajuda, nossa família, e pedir ajuda para que pudesse mudar essa realidade. Então, de repente, eu parei para pensar e eu falei assim, gente, a pessoa que eu estava procurando era eu mesma. E assim, nosso trabalho aqui no Centro Social é de fortalecimento de vínculos e convivência social para as crianças e suas famílias. Nós atendemos crianças praticamente dos 6 anos até os 17 anos. Então, lidar com situação de rua, existe o trabalho que é feito por parte do governo, que é um trabalho em geral, que é o abrigo, é aquela comida, é isso. Mas existe o trabalho religioso, que é feito, né, tem o padre Júlio Lancelotti, tem eu, Sheik Rodrigo, e tem algumas pessoas que fazem aí, espalhados pela cidade, um trabalho social. O que eu percebo é que cada esquina hoje em dia, em cada esquina, em cada pracinha hoje, tem uma pessoa em situação de rua vivendo. Né? Então, isso fica muito claro, o aumento dessas pessoas, né? O auxílio emergencial, para quem estava numa situação de extrema pobreza, constituiu uma renda superior, muitas vezes, àquilo que a família já tinha acesso. Então, eu pude observar várias famílias que, através do auxílio emergencial, seja complementando aquilo que já conseguia, ou vindo onde não tinha praticamente nenhuma renda, as pessoas até melhoraram de vida. Foi uma situação impressionante de ver o que pode acontecer se a gente realmente ajuda as pessoas, né, de forma direta e como uma política pública. Mas quando terminou o auxílio emergencial, as famílias tiveram dificuldades muito grandes. Nós, como paróquia, para dar uma dimensão, né, nós passamos de atender esporadicamente até 20 famílias por mês, a atender até 500 famílias. Então, foi uma necessidade generalizada. Nós também achamos, né, a princípio, que a pandemia ia ajudar, ensinar as pessoas, na verdade, a serem mais solidárias, né? E, a princípio, as pessoas começaram a serem mais solidárias. Mas chegou uma época que as pessoas passaram a ter medo da pobreza e o egoísmo passou a prevalecer. Então, as pessoas pararam ou diminuíram as doações, né? Ainda tem pessoas que ajudam, mas tem muita gente ainda que cortou, parou de ajudar. Assim como também eu acompanhei muitas pessoas que chegaram a ajudar o ano passado e nesse ano já passou a pedir cesta básica, algum tipo de ajuda ou algum tipo de auxílio. Nós encaminhamos pela assistência social muitas situações para o CRAS, para o CREAS também. E enquanto a igreja continua com o seu trabalho pastoral,
também a gente olha para o lado social. E desde que começou a pandemia, também a igreja entrou para ajudar as famílias através de cesta básica, de fralda, de mantimento, de remédio. Os desafios, eles são muitos, né? Começa pelo apoio financeiro diante da realidade que a gente está vivendo, porque hoje tudo está mais alto, né? O preço, até mesmo uma família que está trabalhando, ela está sentindo isso em casa, quanto está difícil. Então, imagina para uma família que tem 8 filhos, como nós temos nesse caso, e está desempregado, tanto o pai quanto a mãe, e recebendo um auxílio de R$178, que foi o que eles estavam recebendo da Bolsa. Então é muito difícil. Então o apoio financeiro ele é muito importante, porque a gente faz a entrega de kits mensais. Então a gente entrega a cesta básica, entrega ali do café da manhã e algumas realidades que aquela criança precisa específico como uma fórmula. Mas a família ela paga aluguel, a família ela tem a conta de luz, a família ela tem a conta de água, ela tem outras coisas para poder estar pagando. Então é com o apoio de outras pessoas que a gente vai conseguir ajudar essa família dentro do direito dela, porque ela tem um direito, e também das pessoas que ficam ali falando como que eu posso ajudar e se colocam até mesmo com doação em dinheiro para poder ajudar a mudar essa situação. Então o apoio financeiro é um deles que a gente precisa sempre estar vencendo para conseguir ajudar essas famílias. Os discursos sobre o trabalho de apoio às famílias é que se tende a considerar cada família como um indivíduo, como se o seu problema fosse só por causa das suas dificuldades financeiras pessoais, né? Ou aquela pessoa não consegue arrumar um emprego. Quando na realidade, nas mais das vezes, trata-se de comunidades inteiras sem a devida estrutura. É o que acontece aqui no Pós-Balsa, por exemplo, mas em muitos outros lugares de São Bernardo e do ABC como um todo. Então, aqui no Pós-Balsa nós não temos saneamento básico. Temos uma unidade de saúde que atende uma área geograficamente muito extensa. Apesar do UBS fazer grandes esforços, né, e somos atendidos muito bem pelas pessoas que são os trabalhadores dessa unidade, ainda assim há necessidades que não conseguem atender. O que é a causa de tanta gente na rua? Nós lidamos com os efeitos e muitas vezes os governos querem lidar com os efeitos, querem que eles desapareçam, mas não buscam saber por que é que eles aparecem. Quer que eles sumam, mas não buscam entender como é que eles chegam nessa situação. Então, é a opressão que a gente vive, conjugada com o desemprego, conjugada com a miserabilidade, com o empobrecimento e agora com a diminuição do auxílio emergencial, nós podemos esperar que mais gente vai para a rua. Então, se nós olharmos a história do Brasil, quando que se começou a pensar um Brasil realmente para todos? Para mim, o grande marco é a nossa Constituição de 88, que consagra de forma assim, legal, jurídica, o direito à vida de todos os brasileiros. Mas nós temos uma lacuna histórica muito grande de pessoas que não foram incluídas nunca. E nas nossas periferias há muita falta de cidadania, não porque as pessoas são ruins, mas porque ainda não se chegou até elas, né, a totalidade daquilo que é ser um cidadão, uma cidadã do Brasil. O porquê que o governo não toma essas atitudes? Porque se uma mesquita, se uma pequena igreja consegue atender um determinado número de pessoas, né, como que o governo, que arrecada tanto imposto, alega que não tem verba, não tem disponibilidade para fazer determinados trabalhos sociais, né? Então não é só a pobreza de famílias individuais, o acesso ao emprego como política pública, o acesso à educação que faça sentido com o ambiente onde mora, o acesso à saúde de forma contínua, né, e de informações, tudo isso faz com que a gente tenha qualidade de vida. Então, penso que uma das coisas que a gente precisa pensar muito é como ajudar as comunidades a ter uma consciência de si, né, enquanto realidade comunitária, e pedir os seus direitos básicos, né? Quando a gente fala de direitos humanos, muitas vezes as pessoas criticam pensando apenas na situação de não tortura, que, diga-se de passagem, é muito importante que não haja tortura por parte do Estado. Agora,
Direitos humanos também é saneamento básico, está na Constituição. Mas eu não pude ficar pensando só em mim naquele momento, porque eu não tinha como fechar os olhos e ver um monte de gente sofrendo e não fazer nada. Então, um dos desafios é a gente mostrar para as pessoas que a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa ter essa empatia e através de gestos concretos a gente mudar essa realidade. Eu acredito que esse é o maior de todos.